Boa tarde a todos. Meu nome é Silvia Heloísa Moscatel Lofredo, sou médica pediatra e atuo em banco de leite humano. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho do meu aprendizado. Falar de aleitamento materno no agosto dourado é muito prazeroso, porque nós não estamos falando só de um leite, mas sim do alimento padrão ouro, pois ele dá a vida e ele salva uma vida. A proposta do Agosto Dourado de 2020 é apoiar a amamentação por um planeta mais saudável. Esse tema está relacionado à Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, que é um plano de ação para as pessoas, para a economia, para o planeta, sem destruição da natureza. O leite materno é um alimento natural e renovável, ambientalmente seguro e ecológico, porque ele é produzido e entregue ao consumidor sem poluir a natureza. Por exemplo, com o uso de embalagens, como mamadeiras, bicos artificiais, sem desperdício de água, de gás. Então, como promover, proteger e apoiar o aleitamento materno? Alguns conceitos são importantes. A primeira coisa é seguir as recomendações da Organização Mundial de Saúde, Ministério da Saúde, Sociedade Brasileira de Pediatria, Sociedade de Pediatria de São Paulo, dos 6 meses de aleitamento materno exclusivo, e a partir de então complementado por outras fontes nutricionais por 2 anos ou mais. O sucesso da lactação começa desde a realização de um bom pré-natal, onde a gestante deverá conhecer a importância do aleitamento materno, os riscos do desmame precoce, o manejo, ou seja, a técnica correta para amamentar. Não é necessário nenhum preparo das mamas durante a gestação para amamentar o filho, como falam alguns conceitos mais antigos, como o preparo do mamilo, realizando atrito com buchinha vegetal, uso de cremes. Nada disso é necessário. Aliás, o ideal é não fazer nenhum estímulo nas mamas durante o pré-natal. E a gestante vai aprender o manejo do aleitamento materno. A gestante e também a nutriz devem ainda ter uma alimentação saudável e, sempre que necessário, a orientação e apoio de um nutricionista. E depois vem a importância do acolhimento para um parto seguro, onde o serviço de saúde deve seguir as recomendações das boas práticas de assistência obstétrica. O serviço de saúde deve também garantir a presença do pediatra na sala de parto, contendo uma equipe capacitada a recepcionar o recém-nascido, de acordo com as diretrizes atuais do Programa de Reanimação Neonatal da Sociedade Brasileira de Pediatria e Sociedade de Pediatria de São Paulo. E nesse processo também é fundamental a presença do acompanhante na sala de parto. Com relação ao nascimento, que é o momento mais precioso da vida, vamos lembrar do minuto de ouro, que é o primeiro minuto após o nascimento, quando a respiração deve estar bem estabelecida. Aqui, novamente, lembro a presença de uma equipe capacitada para auxiliar o recém-nascido a respirar, se for necessário. Estando, então, o recém-nascido ativo, respirando bem, ele deverá ser colocado sobre o tórax materno, no pele a pele, onde ele fará o primeiro contato com as mamas. Os estímulos nervosos produzidos pela sucção do bebê na areola da mãe levam mensagens lá para o cérebro da mãe, lá na região do hipotálamo. Esses estímulos são repassados para a hipófise e com isso haverá liberação do hormônio prolactina, que estimula a produção do leite materno lá nas células alveolares da mama. E esse mesmo estímulo da boquinha do neném na região da areola da mãe leva lá para o hipotálamo a liberação do hormônio ocitocina, que é um hormônio responsável pela contração das células musculares da mama e, portanto, a ejeção do leite na boca do neném. Assim, nós vamos entender que as mamas funcionam como uma fábrica e não como depósitos de leite. E não podemos deixar de lembrar da hora de ouro, que é a primeira hora após o nascimento, onde o recém-nascido passa por várias mudanças relacionadas à sua adaptação da vida intrauterina para a vida extrauterina.
Então, esse contato, essa permanência do bebê no pele a pele, mantém a sua temperatura corporal extremamente importante nessa transição. E a partir desse momento, o bebê começa a receber o aleitamento materno exclusivo em livre demanda. Portanto, isso contribui para a manutenção da liberação hormonal dos hormônios prolactina e ocitocina. Todas as vezes que o bebê esvazia bem as mamas, ele já está garantindo volume para a mamada seguinte. E vem, nesse momento, a importância da avaliação da mamada, da supervisão desde a primeira mamada, feita pela equipe de saúde, onde a mãe deve ser orientada com relação à técnica da amamentação, posicionamento do bebê, a apresentação da mama, a pega e a sucção. A mãe deve escolher a posição em que ela se sentir confortável para amamentar, desde que o bebê seja colocado de frente para a mãe, ou seja, barriga, com a boquinha bem aberta na altura da mama. Isso facilita a pega adequada da areola. Nesse momento, o bebê encosta o queixinho na mama da mãe e consegue fazer a projeção da língua embaixo da areola, mantendo os lábios bem abertos. É o que a gente chama de boquinha de peixinho, com o intuito do bebê abocanhar a areola e, portanto, ele fará a sucção correta e o esvaziamento das mamas. Após amamentar, a mãe faz uma massagem nas mamas, avalia se o bebê conseguiu retirar os volumes produzidos por ela e, caso haja volume residual, ela poderá armazenar esse leite materno por 12 horas na geladeira ou até 15 dias no freezer. E esses movimentos sincrônicos da língua e da mandíbula do neném para retirar o leite da mama promovem um bom desenvolvimento da musculatura facial, favorecendo o padrão de respiração nasal dessa criança. O uso de mamadeiras já estimula parcialmente essa atividade motora oral, ocasionando disfunções na mastigação, na deglutição e na respiração. E aquelas crianças habituadas à mamadeira, onde são oferecidas as chupetas, ou quando a mãe usa bicos de silicone para amamentar, ao serem levadas para o peito, essas crianças vão desencadear um padrão de pega inadequado e uma sucção inadequada, levando à confusão de bicos. Elas acabam sugando o mamilo, o que resulta em uma sucção ineficaz, não conseguem esvaziar as mamas e ainda levam à formação de traumas mamilares, como as fissuras mamárias, favorecendo o abandono precoce do aleitamento. E nós não podemos deixar que isso aconteça. O profissional de saúde pode ajudar qualquer mãe a amamentar, porque o leite humano ele tem muitos benefícios, a começar pelos benefícios para a própria mãe. Então, estudos mostram uma redução na incidência de câncer de mama, câncer de ovário, na mãe que amamenta, uma redução na incidência de infarto agudo do miocárdio, de acidente vascular cerebral nessas mamães que amamentam, a depressão pós-parto é reduzida, uma redução do risco de hemorragias, portanto, essa mãe não terá anemia, sem falar da economia que se faz, pois a amamentação tem um custo zero, né? E a realização plena dessa mãe em alimentar e nutrir o seu filho às custas do seu próprio leite. Para os bebês, para os recém-nascidos, tem inúmeros benefícios. Quando falamos nos aspectos imunológicos, né, entendemos que foram identificados mais de 250 tipos de fatores de proteção bioativos que protegem o recém-nascido. Esses fatores têm ação antimicrobiana, anti-inflamatória gastrointestinal. O leite humano tem enzimas, fatores que modulam o crescimento e a imunidade do bebê. E, portanto, protegem essas crianças contra doenças respiratórias, como as pneumonias, otites, as diarreias, meningites. Protege a criança do desenvolvimento de diabetes, obesidade infantil e tantos outros benefícios. Alguns estudos brasileiros mostraram que existe um risco 4 vezes maior de morrer por diarreia
e 16 vezes maior em morrer por pneumonia no primeiro ano de vida se a criança não for amamentada. Precisamos ajudar as mamães. E você, com a sua experiência positiva na amamentação, também pode ajudar outras mamães. Tantos outros benefícios, né, foram observados e constatados, por exemplo, o maior coeficiente de inteligência nas crianças que receberam leite materno um mês, sendo esse efeito dose dependente, ou seja, quanto mais amamentar, quanto mais amamentado, maior o coeficiente de inteligência dessa criança. E o leite materno prematuro, por exemplo, que é o leite de uma mãe que teve seu filho prematuramente. Esse leite ele é valiosíssimo, porque ele contém proteínas na medida certa, de acordo com a necessidade da criança, imunoglobulinas e tantos fatores de proteção para esse recém-nascido prematuro. Ele contém lactoferrina, que previne a anemia da prematuridade, bastante comum nessas crianças. Esse leite de mãe de prematuro, ele tem também ácidos graxos, ômega 3, substâncias com propriedades antioxidantes, que protegerão esse recém-nascido prematuro contra a retinopatia da prematuridade. Outros tantos estudos mostram que no aleitamento materno exclusivo é de 6 a 10 vezes menor o risco do recém-nascido prematuro apresentar enterocolite necrosante, situação gravíssima, se comparado ao recém-nascido prematuro que não é alimentado com o leite materno. E com relação à composição do leite, né, sabemos que o leite humano ele é perfeito. Em cada mamada a composição modifica. Existem diferentes composições, às vezes na própria mamada, entre uma mamada e outra, o sabor é diferente de uma mamada para outra, portanto isso é extremamente prazeroso para o recém-nascido, né? No comecinho da vida, existe o colostro. O colostro ele começa a aparecer no final da gestação e ele dura mais ou menos até o 7º dia após o parto. Só que o colostro ele é produzido num volume pequenininho, de 2 a 20 ml por mamada, nos primeiros 3 dias, onde as mamães ficam bastante preocupadas. Mas é preciso que se entenda que esse volume, apesar de pequeno, ele é altamente concentrado em nutrientes, como proteínas, minerais, os fatores de proteção, nutrientes esses necessários para o amadurecimento do intestino, além de tantos fatores de proteção contra as infecções. Portanto, o colostro é um alimento precioso. Depois vem o leite de transição, que ele é produzido entre o 7º e o 15º dia de vida. É uma fase de transição onde há uma adequação dos nutrientes do leite, de acordo com a necessidade da criança nesse período da vida. E depois do 15º dia de vida, vem o leite maduro. O leite maduro, ele continua sendo perfeito. Ele tem tudo o que o filho precisa. Gorduras, água, enzimas, sais minerais, micro, macronutrientes, proteínas, vitaminas. Ele é perfeito, uma vez que ele é espécie específico. Ele foi feito para essa criança, né? E se a mãe continua amamentando, ela continua tendo um volume grande e ela será capaz de amamentar o filho por 2 anos ou mais, conforme as recomendações da Organização Mundial de Saúde e das sociedades médicas, né? Então, conhecendo a técnica da amamentação, a mãe conseguirá manter o aleitamento prolongado por no mínimo 2 anos. E se nós avaliarmos uma criança que toma 2 copos de leite materno, uma criança de 2 anos de idade, que tome 2 copos de leite materno por dia, ela terá garantido em torno de 90% da necessidade basal de vitamina C. Ela terá garantia de receber com esse volume em torno de 50% da necessidade de vitamina A, em torno de 40% da necessidade de proteína, em torno de 30% da necessidade de energia e tudo aquilo que ela precisa. Portanto, é super importante que esse aleitamento seja mantido por no mínimo 2 anos.
E amamentando corretamente, essa mãe também não terá os problemas relacionados ao não esvaziamento das mamas, como, por exemplo, o engurgitamento mamário, né? O empedramento das mamas e as mastites, que são situações que acontecem quando a mãe não é orientada na amamentação, com relação à técnica correta e com relação à possibilidade de realizar ordenhas. Então, realizando a amamentação correta, com o posterior esvaziamento do leite materno residual, ela ainda terá um aumento da sua produção, permitindo o armazenamento para que o cuidador ofereça o leite para o próprio filho na sua ausência, e até permitindo a doação do leite materno excedente a um banco de leite humano. Essa prática é extremamente importante para a mãe que retorna ao trabalho. E aqui nós vamos lembrar da importância das equipes conscientes das escolas de educação infantil, capacitadas para oferecer o leite materno ordenhado em um copinho àquela criança que ainda mama no seio, contribuindo para a manutenção da lactação prolongada. E aqui eu não poderia deixar de mencionar o nome da linda família Tema Novo, formada por equipes competentes e favoráveis à prática do aleitamento materno. E tantas outras mães que precisam de ajuda poderão ter solução dos seus problemas. Por exemplo, uma mãe que já desmamou o filho, ela pode voltar a amamentar. A mãe adotiva, ela pode amamentar. A mãe adotiva, ela vai ser submetida a uma avaliação médica, uma avaliação clínica, ela deve realizar os exames do pré-natal, e se ela for saudável, poderá ser ensinado a essa mãe adotiva a técnica da indução da lactação. O recém-nascido adotado, ele irá sugar o seio da mãe adotiva com uma sonda posicionada na região da areola e a outra extremidade mergulhada em um recipiente que contém a fórmula infantil. Com o estímulo realizado na mama, pela boquinha do neném, haverá liberação dos hormônios prolactina, ocitocina, e a mãe começa a produzir o leite materno. Enfim, a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês é que toda mãe é capaz de amamentar. Em uma dificuldade de amamentar, procure ajuda. Procure ajuda do pediatra ou de profissionais especializados de banco de leite humano. Não desista. Jamais subestime a sua capacidade de aprender a amamentar. E não subestime a capacidade do seu filho aprender a amamentar. Lembre-se também que com a amamentação bem-sucedida, você terá ainda a capacidade de doar o seu leite materno excedente ao banco de leite humano. O banco de leite irá pasteurizar esses volumes, submetê-los a um controle de qualidade rigoroso e doar esse leite humano pasteurizado aos recém-nascidos prematuros ou que contêm patologias. Esses nenéns internados em UTIs neonatais. Portanto, você poderá ajudar a salvar uma vida. Então, o que eu desejo a vocês, mamães, que vocês tenham esse apoio e que realizem o seu sonho de amamentarem seus filhos.